falando na nossa correlação e na nossa regressão linear, nós temos muitas vezes a intenção de verificar se existe uma relação entre duas variáveis, x e y. Então, eu preciso primeiro analisar a força desta relação, que é a correlação, que é aquela fórmula do Excel igual correl entre a variável x e a variável y, e a partir do momento que eu analiso a força entre x e y, eu posso traçar uma equação da reta por meio da regressão. Ah, professora, começou a aparecer valor negativo e tal. É bem tranquilo. O sinal, ele só vai mostrar para a gente a direção. Então, temos aqui uma reta para explicar. Nós temos que quanto mais perto o valor de R do coeficiente de Pearson ele for mais próximo de -1 ou de +1, mais forte é essa relação. E quanto mais próximo de zero, mais fraca é essa relação. Professora, mas eu usei toda a equação e chegou que a correlação é zero. Pode ser que exista outro tipo de relação, mas essa relação não seria linear, tá? Então, temos essa situação. Então, mas por que negativo e positivo? Nós temos o quê? Quando eu tenho um R positivo, significa que, à medida que o x cresce, o y também cresce. E eu vou ter uma reta que tem uma tendência crescente. Se eu tenho uma correlação negativa, meu Rzinho calculado, ele é negativo. Mas à medida que o x cresce, o y decresce. Então, eu vou ter uma tendência decrescente. E aqui eu tenho um R bem próximo de zero. Ó. Eu não consigo ver se o gráfico está subindo ou se ele está descendo. Então, significa o quê? Quanto mais perto dos extremos, mais forte é essa relação. Então, se eu tenho um R igual a menos 0,85, aqui negativo, se eu tenho um R igual a 0,2, se eu perguntar para vocês qual é o mais forte, então nós temos o quê? Ó? O menos 0,85. Por quê? Menos 0,85 está mais próximo da extremidade menos 1. E 0,20, ele está mais próximo de zero do que de mais 1. Então, isso é bem importante. Por quê? Se eu tenho uma relação que ela é fraca, eu não posso jogar valores para x para poder descobrir o y. Então, lembram lá das funções que nós tínhamos o quê? Nós íamos jogando valores de y, né? Substituindo na equação para poder saber os valores aí calculados. Então, aqui é a mesma coisa. Eu, como já comentei com vocês, isso da área da engenharia, já aconteceu situações em que nós temos um padrão de reagente em laboratório que se compra, é um padrão muito caro. O que a gente tem que fazer? Equilibra o equipamento, faço a calibração, e aí eu preparo todos os reagentes e eu vou medindo, fazendo todas essas medições aí. Só que eu tenho que ter uma relação forte. Por quê? Já chegou em um ponto de eu participar disso, sabe? De eu analisar ali aquele resultado, junto com vários colegas. A nossa relação encontrada entre o padrão existente e o y, ela chegou a 0,4.
o que a gente teve que fazer no laboratório? Jogar todo o reagente fora. Isso é um custo danado. Porque a partir do momento que eu não tenho uma relação forte entre as variáveis, eu não posso confiar no reagente que eu preparei. Então, é uma situação de exemplo prático aqui que eu já usei também a relação linear. Então, é um exemplo aqui de correlação e regressão. Eu tenho a correlação forte, ok. Aí eu parto para a regressão. Então, temos aqui, quanto mais próximo da unidade, ou seja, de menos 1 ou mais 1, tá? Se ele está perto de mais 1 ou menos 1, mais forte é. Então, o sinal só vai me mostrar isso, tá? Eu tenho uma correlação de 0,90, menos 0,90, ela é muito forte. Um exemplo aqui. Um professor quer saber a relação entre as disciplinas de estatística, X, e a disciplina de gestão de pessoas. Então, o que ele fez? Ele pegou 30 pares. Então, a disciplina de estatística e a disciplina de gestão de pessoas. Então, supondo que o aluno 1 tirou 10 em estatística, depois o Y tem gestão de pessoas 7, aqui o aluno B tirou 8, o aluno C tirou 9, tirou 8,5 e assim por diante. A partir da análise desses pares, ele chegou ao resultado de correlação que é igual a menos 0,80. O que significa esse resultado? Que existe uma correlação linear, forte e positiva entre as disciplinas de estatística e gestão de pessoas, ok? Então, se existe uma correlação linear e positiva e também forte, por que forte? Porque menos 0,80 está próximo de mais 1. E a partir do momento que eu tenho uma relação forte, nós usamos valores para substituir, para estimar y, x conhecido. Então, no estudo sobre verificação da correlação linear dentre as disciplinas de estatística e gestão de pessoas, o professor encontrou essa correlação, essa regressão, tá? Nós sabemos que a correlação é 0,80, é forte. Então, se é forte, a partir de menos 0,6 ou mais 6 positivo, a gente pode considerar já uma tendência para forte, tá? Então, se eu tenho que minha disciplina de estatística é X e gestão de pessoas é Y, se um aluno tirar 6 em estatística, que é o meu X, qual será a nota estimada para a gestão de pessoas? Então, basta substituir o valor de X para encontrar Y. Então, nós temos 0,71 43 vezes 6, mais 1,1714. Y vai ser igual a 0,7143 vezes 6, 4,2858, mais 1,1714. Então, 5,46. Então, se um aluno, supondo que a gente joga esse valor de X, se ele tirar 6 em estatística, a nota estimada simplesmente ele vai substituir aqui na disciplina gestão de pessoas.